Olá, meus queridos, que o nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Vamos orar para iniciarmos nossa aula de religião. Deus bondoso, Pai de amor que estás nos céus, até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continue derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Galera, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Gideão e a história dos discípulos que foram pescar. Mas a princípio vamos lá a nossa história sobre Gideão. Durante algum tempo o povo de Israel obedeceu à vontade de Deus porque viu suas maravilhas e seu cuidado. Mas com o passar do tempo foram se esquecendo dele e começaram a adorar Baal, o Deus dos medianitas. Com isso, Deus foi retirando sua presença e os israelitas começaram a viver uma situação muito difícil. Eles eram saqueados constantemente e perdiam todas as lutas. Mas Deus não havia se esquecido deles, ao contrário, estava buscando alguém que ainda o amasse e fosse suficientemente corajoso para enfrentar os inimigos. Um jovem chamado Gideão, preocupado com os saques dos midianitas, imaginou uma forma de não perder tudo o que colhia. Escondeu-se numa caverna e começou a limpar um pouco de trigo que tinha. Certo dia, enquanto estava fazendo esse serviço, viu um estranho ao seu lado. Era um anjo. Ele explicou a Gideão que Deus o havia escolhido para libertar seu povo dos inimigos. Gideão ficou assustado. Como poderia fazer aquilo? Então o anjo prometeu que ele teria sucesso e que não morreria. Dando-lhe um sinal de que era realmente um enviado de Deus, consumiu com fogo a comida que Gideão fez e havia colocado sobre uma pedra. Depois que ele colocou fogo na comida de Gideão, ele foi embora. A primeira missão de Gideão foi destruir o altar do deus Baal e erigir outro para o Deus verdadeiro. Gideão pediu a ajuda de 10 empregados, mas não teve coragem de realizar a tarefa durante o dia. Quando amanheceu, os homens da cidade quiseram matar Gideão, porém seu pai o protegeu, dizendo que Baal seria capaz de defender a si mesmo caso fosse um deus. Gideão queria obedecer a Deus e fazer com que os israelitas voltassem a adorá-lo. Ele ainda estava com medo do que tinha pela frente e pediu uma segunda prova de que Deus realmente estaria com ele. Sabe o que ele fez? Colocou um pouco de lã onde malhavam o trigo. Se pela manhã a lã estivesse molhada pelo sereno e o chão ao redor estivesse seco, Deus estaria com ele. No dia seguinte, a lã estava como ele havia pedido. Mas ainda não satisfeito, pediu o contrário agora. Pediu que a lã estivesse seca e o chão ao redor molhado de sereno, a fim de ter mais certeza do poder de Deus. No outro dia, ele encontrou a lã seca e o chão todo molhado. Agora Gideão sabia que Deus estava com ele e as pessoas daquele lugar acreditavam que o Senhor os protegeria. Começaram então a organizar o exército para atacar os midianitas. O pequeno exército de Gideão parecia não ter chance contra o poderoso exército inimigo. Mas Deus ainda o achou grande demais. Então Deus disse para Gideão: vocês têm gente demais. Diga aos que estão com medo que voltem para casa. Vocês vencerão não pelo número de pessoas, mas pelo meu poder. Então 22.000 homens voltaram. Isto é, de cada 3 homens, 2 regressaram para sua casa. E aí Deus disse de novo: olha, Gideão, ainda é gente demais. Leve todos até o rio e observem como seus soldados irão beber a água. Aqueles que juntarem água com as mãos e lamberem ficarão para a batalha, mas os que se ajoelharem para beber deverão voltar para casa. Gideão fez conforme Deus o havia instruído e contou os soldados que sobraram. Apenas 300 soldados sobraram.
Com esses 300 homens, darei a vitória a vocês. Essa foi a promessa do Senhor. Então, naquela noite, Deus disse a Gideão que atacasse. Ele dividiu o grupo em 3 para cercarem o acampamento. Deu a cada homem uma trombeta e um cântaro com uma tocha acesa dentro. Ao sinal, deveria tocar a trombeta, quebrar os jarros, erguer as tochas e gritar: pelo Senhor e por Gideão! Quando os soldados do exército inimigo acordaram com o barulho, ficaram apavorados e saíram correndo, pensando que estavam sendo atacados por um exército de milhares de homens. A confusão, crianças, foi tão grande que começaram a matar uns aos outros. Os soldados de Gideão não precisaram fazer muita coisa, apenas confiaram na promessa de Deus. Ele deu uma vitória completa a Gideão e aos seus 300 guerreiros. Agora, crianças, você irá fazer a atividade das páginas 74 e 75 e logo após assistir a próxima história, que fala sobre a pesca dos discípulos, né? E que eles conseguiram pegar muitos peixes. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo, siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando as costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem.
E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. Agora você vai fazer a atividade nas páginas 76 e 77. Então, hoje nós temos 4 páginas de atividade para fazer, da 74 até a 77. Atividade sobre soldados demais e muitos peixes. Bom trabalho, bons estudos, que Papai do Céu esteja com você.